O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Cronologia resumida de Marx e Engels. Páginas 881 a 894. Karl Marx. Em 1818, em Trier, capital da província alemã do Reno, nasce Karl Marx, em 5 de maio, o segundo de 8 filhos de Heinrich Marx e Henrietta Pressburg. Trier, na época, era influenciada pelo liberalismo revolucionário francês e pela reação do antigo regime vinda da Prússia. Friedrich Engels não há nada citado. Simão Bolívar declara a Venezuela independente da Espanha nesse período. Em 1820, nada sobre Marx. Friedrich Engels. Nasce Friedrich Engels em 28 de novembro, primeiro dos 8 filhos de Friedrich Engels e Elisabeth Franziska Mauricia van Haar, em Barmen, Alemanha. Cresce no seio de uma família de industriais religiosa e conservadora. George IV se torna rei da Inglaterra nesse período, pondo fim à regência. Insurreição constitucionalista em Portugal. Em 1824, Marx. O pai de Marx, nascido em Hirschel, advogado e conselheiro de justiça, é obrigado a abandonar o judaísmo por motivos profissionais e políticos, pois os judeus estavam proibidos de ocupar cargos públicos na Renânia. Marx entra para o ginásio de Trier em outubro. Simão Bolívar se torna chefe do executivo do Peru. Em 1830, inicia-se seus estudos no liceu. Marx inicia seus estudos no liceu Frederick William, em Trier. Estouram as revoluções em diversos países europeus. A população de Paris insurge-se contra a promulgação das leis que dissolvem a Câmara e suprimem a liberdade de imprensa. Luís Filipe assume o poder. Em 1831, morre Hegel. Em 1834, Engels ingressa em outubro no ginásio de Elberfeld. A escravidão é abolida no Império Britânico e a insurreição operária em Lyon ocorre. Em 1835, escreve Reflexões de um homem jovem perante a escolha de sua profissão, presta exame final do bacharelado em Trier, em 24 de setembro, e inscreve-se na Universidade de Bonn, Marx. E a Revolução Farroupilha no Brasil. O Congresso Alemão faz monção contra o movimento de escritores jovens na Alemanha. Em 1836, Marx estuda Direito na Universidade de Bonn, participa do Clube de Poetas e da Associação de Estudantes. No verão, fica noivo em segredo de Jeanne von Westphalen, sua vizinha, em Trier. Em razão da oposição entre as famílias, casar-se-iam apenas 7 anos depois. Matricula-se na Universidade de Berlim. Friedrich Engels, na juventude, fica impressionado com a miséria em que vivem os trabalhadores das fábricas de sua família. Escreve poemas. Fracassa o golpe de Luís Napoleão em Estrasburgo. Criação da Liga dos Justos. Em 1837, Marx transfere-se para a Universidade de Berlim e estuda com mestres como Gans e Savin. Escreve Canções Selvagens e Transformações e, em carta ao pai, descreve sua relação contraditória com os hegelianos, doutrina predominante na época. Por insistência do pai, Engels deixa o ginásio e começa a trabalhar nos negócios da família. Escreve Histórias de um Pirata. E a rainha Vitória assume o trono na Inglaterra. Em 1838, Marx entra para o Clube dos Doutores, encabeçado por Bruno Bauer. Perde o interesse pelo direito e entrega-se com paixão ao estudo da filosofia, o que lhe compromete a saúde. Morre seu pai nesse ano. Friedrich Engels estuda comércio em Bremen, começa a escrever ensaios literários e sociopolíticos, poemas e panfletos filosóficos em periódicos como Harburg Journal e Telegraph für Deutschland. Entre eles o poema O Beduíno, em setembro, sobre o espírito da liberdade. Richard Cobain funda a Anti-Corn Law, ou Langue, na Inglaterra, proclamação da Carta do Povo que originou o cartismo. Em 1839, Friedrich Engels escreve o primeiro trabalho de envergadura, Brief aus den Cartas de Wuppertal, sobre a vida operária de Barmen e na vizinha Elberfeld. Na primavera, outros viriam como Literatura Popular Alemã, Kaulberg e Memorabilia
T. Immelmann estuda a filosofia de Hegel. Feuerbach publica Zur Kritik der Hegelischen Filosofia, Crítica da Filosofia Hegeliana, primeira proibição do trabalho de menores na Prússia. Auguste Blanc lidera o frustrado levante de maio na França. Em 1840, Karl Marx, com Köppen, dedica o seu estudo a Frederic de Groys, o Grande, e seus adversários. Engels publica Requiem para Auderzeitung, alemão, Vida Literária Moderna, no março e maio, a cidade natal de Siegfried. Proudhon publica O que é a Propriedade, Qu'est-ce que c'est la propriété. Em 1841, Karl Marx, com uma tese sobre as diferenças entre as filosofias de Demócrito e Epicuro, Marx recebe do Lena o título de doutor em filosofia, 15 de abril. Volta a Trier. Bruno Bauer, acusado de ateísmo, é expulso da cátedra de teologia na Universidade de Bonn. Com isso, Marx perde a oportunidade de atuar como docente nessa universidade. Friedrich Engels publica seu Ernest Moritz Arendt. Seu pai o obriga a deixar a escola de comércio para dirigir os negócios da família. Engels prosseguiria sozinho seus estudos de filosofia, religião, literatura e política. Presta o serviço militar em Berlim por 1 ano. Frequenta a Universidade de Berlim como ouvinte e conhece os jovens hegelianos. Critica intensamente o conservadorismo na figura de Schelling, com os escritos de Schelling e Hegel, entre outros. E Feuerbach traz a público a essência do cristianismo. Primeira lei trabalhista na França também é promulgada nesse ano. Em 1842, elabora seus primeiros trabalhos como publicista. Marx começa a colaborar com o jornal Gazeta Renana, publicação da burguesia em Colônia, do qual mais tarde seria redator. Conhece Engels na ocasião em que visitava o jornal. Friedrich Engels, em Manchester, assume a filiação do pai, a Hermann e Engels, e conhece Mary Burns, jovem trabalhadora irlandesa que viveria com ele até a morte. Mary e a irmã Liz mostram a Engels as dificuldades da vida operária e ele inicia estudos sobre os efeitos do capitalismo no operariado inglês. Publica artigos do Reichszeitung, entre eles crítica às leis de imprensa prussianas e centralização e liberdade. Ao mesmo tempo, Eugène Sue publica Os Mistérios de Paris. Feuerbach publica teses provisórias para uma reforma da filosofia e Ashley Act proíbe o tratamento de menores e mulheres em Minas, o trabalho de menores e mulheres em Minas, na Inglaterra. Em 1843, sob o regime prussiano, é fechado o Reichszeitung. Marx casa-se com Jane von Westphalen, recusa o convite do governo prussiano para ser redator no Diário Oficial, passa a lua de mel em Kreuznach, onde se dedica ao estudo de diversos autores com destaque para Hegel, redige um manuscrito que viria a ser conhecido como Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Em outubro vai a Paris, onde Moses Hess e Georges Hergen o apresentam às sociedades secretas socialistas e comunistas e às associações operárias alemãs. Conclui sobre a questão judaica, substitui Arnold Ruge na direção do Deutschfrontend, Anais Franco-Alemães, e em dezembro inicia grande amizade com Henrique Heine e conclui sua Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Introdução. Friedrich Engels escreve com Edgar Bauer o poema satírico Como a Bíblia escapa milagrosamente a um atentado imprudente do triunfo da fé, contra o obscurantismo religioso. O jornal Republikaner publica suas cartas de Londres. Em Bradford conhece o poeta Words, começa a escrever para a imprensa artística, mantém contato com a Liga dos Justos. Ao longo desse período, suas cartas à irmã favorita Mary revelam seu amor pela natureza e por música, livros, pinturas, viagens, esporte, vinhos, cerveja e tabaco. E Feuerbach publica Princípios da Filosofia do Futuro. Karl Marx, em 1844, em colaboração com Arnold Ruge, elabora
e publica o primeiro e único volume de Deutschfranzösisch, no qual participa com 2 artigos, a questão judaica e a introdução a uma crítica à filosofia do direito de Hegel. Escreve os manuscritos econômicos filosóficos, colabora com Avante, órgão da imprensa dos operários alemães na imigração, conhece a Liga dos Justos, fundada por Waiting, amigo de Rey, Leroux, Blanc, Proudhon e Bakunin, inicia em Paris estreita amizade com Engels, nasce Jane, primeira filha de Marx, rompe com Rouge, desliga-se dos Deutschfranzösisch. O governo decreta a prisão de Marx, Rouge, Rey e Baines pela colaboração nos Deutsch... não sei pronunciar, me desculpa. Engels em Paris encontra Engels em Paris e em 10 dias planejam seu primeiro trabalho juntos, a Sagrada Família. Marx publica no Vorwärts artigos sobre a greve na Silésia. Friedrich Engels, no mesmo período, em fevereiro, publica esboços de uma crítica à economia política, texto que influenciou profundamente Marx. Segue à frente dos negócios do pai, escreve para o Deutsche, colabora com o jornal Vorwärts, deixa Manchester. Em Paris torna-se amigo de Marx, com quem desenvolve atividades militantes o que os leva a criar laços cada vez mais profundos com as organizações de trabalhadores de Paris e Bruxelas. Vai para Barman. Ao mesmo tempo, o Graham Manufacture regula o horário de trabalho para os menores e mulheres na Inglaterra, fundando o primeiro sindicato operário na Alemanha e a insurreição dos operários têxteis na Silésia e na Boêmia. Em 1845, Marx, por causa dos artigos sobre a greve na Silésia, a pedido do governo prussiano, é expulso da França, juntamente com Bakunin, Burgers e Bornstedt. Muda-se para Bruxelas e, em colaboração com Engels, escreve e publica em Frankfurt a Sagrada Família. Ambos começam a escrever a ideologia alemã, e Marx elabora as teses sobre Feuerbach. Em setembro, nasce Laura, segunda filha de Marx e Jane, e em dezembro ele renuncia à nacionalidade prussiana. Friedrich Engels, em suas observações sobre a classe trabalhadora de Manchester, feita anos antes, formam a base de uma de suas obras principais, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Publicada primeiramente em alemão, a edição seria traduzida para o inglês 40 anos mais tarde. Em Barman, organiza debates sobre as ideias comunistas junto com Hess e profere os discursos de Elberfeld. Em abril, sai de Barman e encontra Marx em Bruxelas. Juntos estudam economia e fazem uma breve visita a Manchester. Julho e agosto, onde percorrem alguns jornais locais como Manchester Guardian e Volunteer Journal. Lançada A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, em Lexington, começa sua vida em comum com Mary Burns. Enquanto isso, é criada a Organização Internacionalista Democratas e Fraternais em Londres. Richard Howell registra a patente da primeira prensa rotativa moderna. Marx e Engels, em 1846, em Bruxelas, participam do primeiro comitê de correspondência da Liga dos Justos, uma rede de correspondentes comunistas em diversos países a qual Proudhon se nega a integrar. Em carta a Annenkov, Marx critica o recém-publicado Sistema das Contradições Econômicas ou Filosofia da Miséria, de Proudhon. Redige com Engels a circular contra Kriegel, critica a um alemão emigrado, dono de um periódico socialista em Nova York, por falta de editor. Marx e Engels desistem de publicar a ideologia alemã. A obra seria publicada em 1932 na União Soviética. Em dezembro, nasce Edgar, o terceiro filho de Marx. No mesmo período, Friedrich Engels, seguindo instruções do Comitê de Bruxelas, estabelece estreitos contatos com os socialistas e comunistas franceses. No outono, ele se desloca para Paris com a incumbência de estabelecer novos comitês de correspondência. Participa de um encontro de trabalhadores alemães em Paris, propagando ideias comunistas e discorrendo sobre a utopia de Proudhon e o socialista real de Karl Grün. No mesmo período, os Estados Unidos declaram guerra ao México e a rebelião polonesa em Cracóvia. Crise alimentar na Europa, abolidas na Inglaterra as leis dos cereais. Em 1847,
1847. Marx filia-se à Liga dos Justos, em seguida nomeada Liga dos Comunistas, e realiza seu primeiro congresso da Associação de Londres, ocasião em que se encomenda a Marx e Engels um manifesto dos comunistas. Eles participam do Congresso de Trabalhadores Alemães em Bruxelas e juntos fundam a Associação Operária Alemã em Bruxelas. Marx é eleito vice-presidente da Associação Democrática e conclui e publica a edição francesa de A Miséria da Filosofia, em Bruxelas, no mês de julho. Frederick Engels viaja a Londres e participa com Marx do primeiro congresso da Liga dos Justos, publica Princípios do Comunismo, uma versão preliminar do Manifesto Comunista. Em Bruxelas, junto com Marx, participa da reunião da Associação Democrática, voltando em seguida a Paris para uma série de encontros. Depois das atividades em Londres, volta a Bruxelas e escreve com Marx o Manifesto Comunista. Na Polônia, a Polônia torna-se província russa. A Guerra Civil na Suíça realiza-se em Londres. Acontece a Guerra Civil na Suíça. Realiza-se em Londres o segundo Congresso da Liga dos Comunistas, no mês de novembro, 1848. Marx discursa sobre o livre-cambismo numa das reuniões da Associação Democrática com Engels. Engels publica em Londres o Manifesto Comunista. O governo revolucionário francês, por meio de Friedemann Falcon, convida Marx a morar em Paris, depois que o governo belga o expulsa de Bruxelas. Redige com Engels reivindicações do Partido Comunista da Alemanha e organiza o regresso dos membros alemães da Liga dos Comunistas à pátria. Com sua família e com Engels, muda-se em fins de maio para a Colônia, onde ambos fundam o jornal Nova Gazeta Renana, cuja primeira edição é publicada em 1º de junho com o subtítulo Ordnung der Demokratie. Marx começa a dirigir a Associação Operária da Colônia e acusa a burguesia alemã de traição. Proclama o terrorismo revolucionário como o único meio de amenizar as dores de parto da nova sociedade. Conclama o boicote fiscal à resistência armada. Expulso da França por suas atividades políticas, chega em Bruxelas no fim de janeiro, Frederick Engels. Juntamente com Marx, torna-se parte na insurreição alemã, de cuja derrota falaria 4 anos depois, em Revolução e Contra-Revolução na Alemanha. Engels exerce o cargo de editor da Nova Gazeta Renana e recém-criado por ele Marx. Participa em setembro do Comitê de Segurança Pública, criado para rechaçar a contra-revolução durante grande ato popular, promovido pela Gazeta Nova Renana. O periódico sofre suspensões, mas prossegue ativo. Procurado pela polícia, tenta exilar-se na Bélgica, onde é preso e depois expulso. Muda-se para a Suíça. No mesmo período, operários em Paris são brutalmente reprimidos pelo general Cavaignac. É decretado o estado de sítio em Colônia em reação a protestos populares. O movimento revolucionário reflui. Definida na Inglaterra a jornada de 10 horas para menores e mulheres na indústria têxtil, criação da Associação Operária em Berlim, fim da escravidão na Áustria, abolição da escravidão nas colônias francesas, barricadas em Paris, eclode a Revolução, o rei Luís Filipe abdica e a República é proclamada. A Revolução se alastra pela Europa. Em junho, Blanc lidera novas insurreições. Depois, expulso, muda-se para a Suíça. Novas insurreições operárias em Paris, brutalmente reprimidas pelo general Cavaignac. Em 1849, Marx e Engels são absolvidos em processo por participação nos distúrbios da colônia, ataques a autoridades publicados na Nova Gazeta Renana. Ambos defendem a liberdade de imprensa na Alemanha. Marx é convidado a deixar o país, mas ainda publicará trabalho assalariado e capital. O periódico, em difícil situação, é extinto em maio. Marx, em condições financeiras precárias, vende os próprios móveis para pagar as dívidas. Tenta voltar a Paris, mas é impedido de ficar. É obrigado a deixar a cidade a 24 horas. Graças a uma campanha de arrecadação de fundos promovida por Ferdinand Lassalle, na Alemanha, Marx se estabelece com a família em Londres, onde nasce Guido, seu 4º filho. Também em 1849, Frederick Engels, no mês de janeiro, retorna à colônia. Em maio, toma parte militarmente na resistência à reação. À frente de um batalhão de operários entra em Elberfeld
motivo pelo qual sofre sanções legais por parte das autoridades prussianas, enquanto Marx é convidado a deixar o país. Publicado o último número da Gazeta Renana. Marx e Engels vão para o sudeste da Alemanha, onde Engels envolve-se no levante de Baden-Palatinado, antes de seguir para Londres. No mesmo período, Proudhon publica Les Confessions du Révolutionnaire. A Hungria reclama sua independência da Áustria após período de refluxo. Organiza-se no fim do ano, em Londres, o Comitê Central da Liga do Comunista, com a participação de Marx e Engels. Em 1850, ainda em dificuldades financeiras, organiza e ajuda os emigrados alemães. A Liga dos Comunistas reorganiza sessões locais e é fundada a Sociedade Universal dos Comunistas Revolucionários, cuja liderança logo se fraciona. Edita em Londres Nova Gazeta Renana, revista de economia política, bem como as lutas de classe na França. E morre o seu filho Guido. Frederick Engels, em 1850, publica A Guerra dos Camponeses da Alemanha. Em novembro, retorna a Manchester, onde viverá por 20 anos, e as suas atividades na Ehrman e Engels são exclusivas. O êxito nos negócios possibilita ajudas financeiras a Marx. No mesmo período, a abolição do sufrágio universal na França. Em 1851, continua em dificuldades, mas graças ao êxito dos negócios de Engels em Manchester, conta com a ajuda financeira. Dedica-se intensamente aos estudos de economia na biblioteca do Museu Britânico, aceita o convite do trabalho do New York Daily Tribune, mas é Engels quem envia os primeiros textos, intitulados Engels, juntamente com Marx, intitulados Contra a Revolução na Alemanha, publicados sob a assinatura de Marx. Hermann Becker publica em Colônia, no primeiro e único tomo dos ensaios escolhidos de Marx, e nasce Francisca, 28 de março, quinta filha de Marx. Engels, juntamente com Marx, começa a colaborar com o movimento cartista e estuda língua, história e literatura eslava e russa. Na França, o golpe de Estado de Louis Bonaparte, realização da primeira exposição universal em Londres. Em 1852, envia ao periódico. Em 1852, Marx envia ao periódico, a Nova Gazeta Renana, uma série de artigos sobre o 18 Brumário de Louis Bonaparte. Sua proposta de dissolução da Liga dos Comunistas é acolhida. A difícil situação financeira é amenizada com o trabalho para o New York Daily e morre a filha Francisca, nascida um ano antes. Frederick Engels publica Revolução e Contra-Revolução na Alemanha. Com Marx elabora o panfleto O Grande Homem do Exílio e uma obra, hoje desaparecida, chamada Os Grandes Homens Oficiais da Imigração. Nela atacam os dirigentes burgueses da imigração em Londres e defendem os revolucionários de 1848 e 49. Expõem em cartas e artigos conjuntos os planos do governo, da política e do judiciário prussiano, textos que teriam grande repercussão. No mesmo período, Luís Bonaparte é proclamado imperador da França com o título de Napoleão Bonaparte III. Em 1853, Marx escreve tanto para o New York Daily Tribune quanto para o Popple Paper inúmeros artigos sobre temas da época. Sua precária saúde o impede de voltar aos estudos econômicos interrompidos no ano anterior, o que faria somente em 1857. Retorna à correspondência com Lassalle. Frederick Engels escreve artigos para o New York Daily, estuda o persa e a história dos países orientais, publica com Marx artigos sobre a Guerra da Crimeia. E a Prússia proíbe os trabalhos para menores de 12 anos. Em 1854, Marx continua colaborando com o New York Daily Tribune, dessa vez com um artigo sobre a Revolução Espanhola. Em 1855, começa a escrever para o New Oder Zeitung, de Breslau, e segue como colaborador do New York Daily. Em 16 de janeiro, nasce Eleanor, sua sexta filha, e em 6 de abril morre Edgar III. Frederick Engels escreve uma série de artigos para o periódico Putman. Morte de Nicolau I nesse ano. Na Rússia, a ascensão do Tsar Alexandre II. Em 1856, ganha vida redigindo artigos para jornais, discursos sobre o progresso técnico e a revolução proletária em uma festa do People Paper, estuda a história e a civilização dos povos eslavos,
a esposa Jane recebe uma herança da mãe, o que permite que a família mude para um apartamento mais confortável. Frederick Engels, acompanhado da mulher Mary Burns, Engels visita a terra natal dela, a Irlanda. E morre Max Stirner e Henrik Heine, Guerra Franco-Inglesa contra a China. Em 1857, Marx retorna os estudos sobre a economia política por considerar iminente nova crise econômica europeia. Frederick Engels adoece gravemente em maio, analisa a situação no Oriente Médio, estuda a questão eslava e aprofunda suas reflexões sobre temas militares. Sua contribuição para o New York American, nova enciclopédia americana, versando sobre a guerra, faz de Engels um continuador de von Clausewitz e um precursor de Lenin e Mao Tse-tung. Continua trocando cartas com Marx, discorrendo sobre a crise na Europa e nos Estados Unidos. Enquanto isso, Marx fica no Museu Britânico das 9 da manhã às 7 da noite e trabalha madrugada dentro. Só descansa quando adoece e aos domingos, nos passeios com a família em Hampstead. O médico o proíbe de trabalhar à noite. Começa a redigir os manuscritos que viriam a ser conhecidos como esboços de uma crítica da economia política, e que servirão à base da obra para a crítica da economia política de O Capital. Escreve a célebre introdução em 1857. Continua a colaborar no New York Daily. Escreve artigos sobre Jean-Baptiste Bernadotte, Simão Bolívar, Gebhard Boucher e outros da New American Encyclopedia, nova enciclopédia americana. Atravessa um novo período de dificuldades financeiras e tem um novo filho natimorto. O divórcio, sem necessidade de aprovação parlamentar, se torna legal na Inglaterra nesse período. Em 1858, o New York Daily deixa de publicar alguns dos seus artigos. Marx dedica-se à leitura da ciência e da lógica e agravam-se os problemas de saúde e a penúria. Engels dedica-se ao estudo das ciências naturais. Morre Robert Owen. Em 1859, publica em Berlim, para a crítica da economia política, a obra não fora publicada antes porque não havia dinheiro para postar o original. Marx comentaria seguramente: é a primeira vez que alguém escreve sobre o dinheiro com tanta falta dele. O livro, muito esperado, foi um fracasso. Nem seus companheiros mais entusiastas, como Liebknecht e Lassalle, o compreenderam. Escreve mais artigos no New York Daily, começa a colaborar com o periódico londrino contra o grupo de Edgar Bauer. Marx polemiza com Karl Vogt, a quem acusa de ser subsidiado pelo bonapartismo, Blin e Freilinger. Frederick Engels faz uma análise junto com Marx da teoria revolucionária e suas táticas, publicadas em coluna do Das Volk. Escreve o artigo Pó e Reno, em que analisa o bonapartismo e as lutas liberais na Alemanha e na Itália. Enquanto isso, estuda o gótico e inglês arcaico. Em dezembro, leu o recém-publicado A Origem das Espécies, de Darwin. E a França declara guerra à Áustria nesse período. Em 1860, Vogt começa uma série de calúnias contra Marx, e as querelas chegam aos tribunais de Berlim e Londres. Engels vai a Barnum para sepultamento de seu pai, 20 de março. Publica a brochura Savoia, Nice e o Reno, polemizando com Lassalle. Continua escrevendo para vários periódicos, entre eles o Allgemeine Militar Zeitung. Contribui com os artigos sobre conflito e secessão nos Estados Unidos e no New York Daily e no jornal liberal Die Presse. Marx escreve Herr Vogt, Senhor Vogt. Em 1861, enfermo e depauperado, Marx vai à Holanda, onde o tio, Leon Philippe, concorda em adiantar-lhe uma quantia por conta da herança de sua mãe. Volta a Berlim e projeta com Lassalle um novo periódico, reencontra velhos amigos e visita a mãe em Trier. Não consegue recuperar a nacionalidade prussiana, regressa a Londres e participa de uma ação em favor da libertação de Blanc. Retoma seus trabalhos científicos e a colaboração com o New York Daily. Acontece a Guerra Civil Norte-Americana e a abolição da servidão na Rússia. Em 1862, trabalha o ano inteiro em sua obra científica e encontra-se várias vezes com Lassalle para discutirem seus projetos. Em suas cartas, Engels desenvolve uma crítica à teoria ricardiana sobre a renda da terra.
O New York Daily, justificando-se como situação econômica interna norte-americana, dispensa os serviços de Marx, o que reduz ainda mais seus rendimentos. Viaja à Holanda e a Trier e novas solicitações ao tio e à mãe são negadas. De volta a Londres, tenta um cargo de escrevente da ferrovia, mas é reprovado por causa da caligrafia. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, Lincoln decreta a abolição da escravatura. O escritor Victor Hugo publica Os Miseráveis. Em 1863, Marx continua seus estudos no Museu Britânico e se dedica também à matemática. Começa a redação definitiva de O Capital e participa de ações pela independência da Polônia. Morre sua mãe em novembro, deixando-lhe algum dinheiro como herança. Frederick Engels morre em Manchester. Mary Burns, companheira de Engels, em 6 de janeiro. Ele permaneceria morando com a cunhada Lizzie. Morre em Manchester Mary Burns, companheira de Engels. Ele permaneceria morando com a cunhada Lizzie. Esboça, mas não conclui um texto sobre religiões camponesas ou rebeliões camponesas. Em 1864, malgrado a saúde, Marx continua a trabalhar em sua obra científica. É convidado a substituir Lassalle, morto em duelo na Associação Geral dos Operários Alemães. O cargo, entretanto, é ocupado por Becker. Apresenta o projeto e o estatuto de uma Associação Internacional dos Trabalhadores durante o Encontro Internacional no St. Martin Hall de Londres. Marx elabora o manifesto de inauguração da Associação Internacional dos Trabalhadores. Frederick Engels participa da fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores, depois conhecida como a Primeira Internacional. Torna-se coproprietário da Ehrman e Engels. No segundo semestre, contribui com Marx para a Sozialdemokratik, periódico da social-democracia alemã que populariza as ideias da Internacional na Alemanha. Düring traz ao público seu Capital and Arbeit, o Capital e Trabalho, fundação na Inglaterra da Associação Internacional dos Trabalhadores. Reconhecido direito a férias na França. Morre William Wolff, amigo íntimo de Marx, a quem é dedicado o Capital. Que lindo. Em 1865, conclui a primeira redação de O Capital e participa do Conselho Central da Internacional em setembro. Em Londres, Marx escreve Salário, Preço e Lucro. Publica no Social-Democratic uma biografia de Proudhon, morto recentemente. Conhece o socialista francês Paul Lafargue, seu futuro genro. Frederick Engels recebe Marx em Manchester. Ambos rompem com Schweitzer, diretor do Social-Democrático, com sua orientação lassalliana. Suas conversas sobre o movimento da classe trabalhadora na Alemanha resultam em artigo para a imprensa. Engels publica a questão militar na Prússia e o Partido Operário Alemão. Assassinato de Lincoln. Proudhon publica De la capacité politique de las classes ouvrières. Capacidade política das classes operárias. Morre Proudhon. Em 1866, apesar dos intermináveis problemas financeiros e de saúde, Marx conclui a redação do Capital, do primeiro livro de O Capital. Prepara a pauta do primeiro congresso da Internacional e as teses do Conselho Central. Pronuncia o discurso sobre a situação na Polônia. Frederick Engels escreve a Marx sobre os trabalhadores emigrados da Alemanha e pede a intervenção do Conselho Geral da Internacional. Na Bélgica, é reconhecido o direito de associação e a férias, como morrem muitos de fome na Rússia. Em 1867, o editor Otto Meissner publica em Hamburgo o primeiro volume de O Capital. Os problemas de Marx o impedem de prosseguir no projeto. Redige instruções para William Liebknecht, recém-ingressado na Dieta Prussiana, como representante da social-democrata. Engels estreita relações com os revolucionários alemães, especialmente Liebknecht e Bebel. Envia carta de congratulações a Marx pela publicação do primeiro volume de O Capital, estuda as novas descobertas da química e escreve artigos e matérias sobre o Capital com fins de divulgação. Em 1868, para o estado de saúde de Marx e Engels piora o estado de saúde de Marx, e Engels continua ajudando-o financeiramente. Marx elabora estudos sobre as formas primitivas da propriedade comunal, em especial sobre o mir russo. Corresponde-se com o russo Danielson e Le Düring.
Bakunin se declara discípulo de Marx e funda a Aliança Internacional da Social-Democracia, casamento da filha Laura com Lafargue. Engels elabora uma sinopse do primeiro volume de O Capital. Em Bruxelas acontece o Congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores, em setembro. Em 1869, Liebknecht e Bebel fundam o Partido Operário Social Democrata Alemão, de linha marxista. Marx, fugindo das polícias da Europa continental, passa a viver em Londres com a família, na mais absoluta miséria. Continua os trabalhos para o segundo livro de O Capital. Vai a Paris sob o nome falso, onde permanece algum tempo na casa de Laura Lafargue. Mais tarde, acompanhado da filha Jane, visita Kugelmann em Hanover. Estuda o russo e a história da Irlanda. Corresponde-se com de Pipe sobre prudonismo e concede uma entrevista ao sindicalista Rehmann sobre a importância da organização dos trabalhadores. Frederick Engels, em Manchester, dissolve a empresa Ehrman e Engels, que havia assumido após a morte do pai. Com um soldo anual de 350 libras, auxilia Marx e sua família. Com ele, mantém intensa correspondência. Começa a contribuir com o Volkstag, o órgão de imprensa do Partido Social Democrata Alemão. Escreve uma pequena biografia de Marx, publica no Die Zeitung, em julho, e lançada a primeira edição russa do Manifesto Comunista. Em setembro, acompanhado de Lise, Marx e Eleanor visita a Irlanda. A fundação do Partido Social Democrata se dá nesse ano, na Alemanha. Acontece também o Congresso da Primeira Internacional na Basileia, Suíça. Em 1870, continua interessado na situação russa e em seu movimento revolucionário. Em Genebra, instala-se uma seção russa da Internacional, na qual se acentua a oposição entre Bakunin e Marx, que redige e distribui uma circular confidencial sobre as atividades dos bakunistas e sua aliança. Redige o primeiro comunicado da Internacional sobre a Guerra Franco-Prussiana e exerce, a partir do Conselho Central, uma grande atividade em favor da República Francesa, por meio de Serralier. Envia instruções para os membros da Internacional presos em Paris. A filha Jane colabora com Marx em artigos para a Marselhesa sobre a repressão dos irlandeses por policiais britânicos. Frederick Engels escreve a história da Irlanda e começa a colaborar com os periódicos ingleses Pall Mall Gazette, discorrendo sobre a Guerra Franco-Prussiana. Deixa Manchester em setembro, acompanhado de Lise, e instala-se em Londres para promover a causa comunista. Lá continua escrevendo para o Pall Mall Gazette, dessa vez sobre o desenvolvimento das oposições. É eleito por unanimidade para o Conselho Geral da Primeira Internacional. O contato com o mundo do trabalho permitiu a Engels analisar em profundidade as formas de desenvolvimento, modo de produção capitalista. Suas conclusões seriam utilizadas por Marx em O Capital. Na França, são presos membros da Internacional Comunista. Nasce Vladimir Lenin. Em 1871, Marx atua na Internacional em prol da Comuna de Paris, instrui Frankel e Varlin e redige o folheto A Guerra Civil na França. É violentamente atacado pela imprensa conservadora e, em setembro, durante a Internacional em Londres, é reeleito secretário da seção russa, revisão do primeiro volume de O Capital, para a segunda edição alemã. Frederick Engels prossegue suas atividades no Conselho Geral e atua junto à Comuna de Paris, que instaura um governo operário na capital francesa entre 26 de março e 28 de maio. Participa com Marx da Conferência de Londres da Internacional. A Comuna de Paris, instaurada após a Revolução Vitoriosa do Proletariado, é brutalmente reprimida pelo governo francês. Legalização das trade unions na Inglaterra nesse período. Em 1872, Marx acerta a primeira edição francesa de O Capital e recebe exemplares da primeira edição russa, lançada em 27 de março. Participa dos preparativos do 5º Congresso da Internacional em Haia, quando se decide a transferência do Conselho Geral da organização para Nova York. Jane, a filha mais velha, casa-se com o socialista Charles Longuet. Frederick Engels redige com Marx uma circular confidencial sobre supostos conflitos internos na Internacional envolvendo bakunistas na Suíça, intitulados As Pretensas Cisões da Internacional. Ambos intervêm contra o
Lassalleanismo na social-democracia alemã e escreve em um prefácio para a nova edição alemã do Manifesto Comunista. Engels participa do Congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores. Morrem Ludwig Feuerbach e Bruno Bauer. Bakunin é expulso da Internacional no Congresso de Haia. Karl Marx, em 1873, tem impressa a segunda edição de O Capital, em Hamburgo. Marx envia exemplares a Darwin e Spencer. Por ordens de seu médico, é proibido de realizar qualquer tipo de trabalho. Friedrich Engels, com Marx, escreve para periódicos italianos uma série de artigos sobre a teoria anarquista e os movimentos das classes trabalhadoras. Morre Napoleão III. As tropas alemãs se retiram da França. Em 1874, negada a Marx a cidadania inglesa por não ter sido fiel ao rei, com a filha Eleanor, viaja a Carlsbad para tratar da saúde numa estação de águas. Engels prepara a terceira edição de A Guerra dos Camponeses Alemães. E na França são nomeados inspetores de fábricas e é proibido o trabalho em minas para mulheres e menores. Em 1875, continua seus estudos sobre a Rússia, redige observações do programa de Gotha da social-democracia alemã. Engels, por sua iniciativa, é publicada a crítica do programa de Gotha de Marx. Morre Moses Hess. Em 1876, Marx continua estudos sobre as formas primitivas de propriedade na Rússia. Volta com Eleanor a Carlsbad para tratamento. Engels elabora escritos contra Düring, discorrendo sobre a teoria marxista publicados inicialmente no Volkswatch e transformados em livro posteriormente. É fundado o Partido Socialista do Povo na Rússia e há a crise na Primeira Internacional quando morre Bakunin. Em 1877, Marx participa da campanha na imprensa contra a política de Gladstone em relação à Rússia e trabalha no segundo volume de O Capital. Acometido novamente de insônias e transtornos nervosos, viaja com a esposa e a filha Eleanor para descansar em Neusnenhar e na Floresta Negra. Engels conta com a colaboração de Marx na redação final de Düring, anti-Düring. O amigo colabora com o capítulo 10 da parte 2 da História Crítica, discorrendo sobre a economia política. A Rússia declara guerra à Turquia. Em 1878, paralelamente ao segundo volume de O Capital, Marx trabalha na investigação sobre a comuna rural russa. Complementada com estudos de geologia, dedica-se também à questão do Oriente e participa da campanha contra Bismarck e Lothar. Engels publica o Anti-Düring e, atendendo a pedido de William Brake, feito um ano antes, publica a pequena biografia de Marx intitulada Karl Marx e morre Leipzig. Otto von Bismarck proíbe o funcionamento do Partido Socialista na Prússia, primeira grande onda de greves operárias na Rússia. Em 1879, Marx trabalha nos volumes 2 e 3 de O Capital. Em 1880, Marx elabora um projeto de pesquisa a ser executado pelo Partido Operário Francês. Torna-se amigo de Hindman, ataca o oportunismo do periódico social-democrático alemão, dirigido por Liebknecht, escreve as Handglossen, ou glosas marginais, ao Tratado da Economia Política de Adolf Wagner. Bebel, Bernstein e Singer visitam Marx em Londres nesse período. Engels lança uma edição especial de 3 capítulos do Anti-Düring, sob o título de Socialismo Utópico e Científico. Marx escreve o prefácio do livro. Engels estabelece relações com Kautsky e conhece Bernstein. Morre Arnold Ruge. Em 1881, Marx prossegue os contatos com os grupos revolucionários russos e mantém correspondência com Zazulite, Danielson e Nieuwenhuis. Recebe a visita de Kautsky, Jane, sua esposa adoece, o casal vai a Gentoo visitar a filha Jane e Longuet, morre Jane Marx. Friedrich Engels, enquanto prossegue em suas atividades políticas, estuda a história da Alemanha e prepara um diário dos sindicatos ingleses. Escreve um obituário pela morte de Jane Marx em 8 de dezembro. Fundada a Federation of Labor Unions nos Estados Unidos, assassinato do Czar Alexandre II.
Em 1882, continua as leituras sobre os problemas agrários na Rússia. Marx continua as leituras sobre os problemas agrários na Rússia. Acometido de pleurisia, visita a filha Jane em Argenteuil. Por prescrição médica, viaja pelo Mediterrâneo e pela Suíça. Lê sobre física e matemática nesse período. Engels redige com Marx um novo prefácio para a edição russa do Manifesto Comunista. E os ingleses bombardeiam Alexandria e ocupam o Egito e o Sudão. Em 1883, a filha Jane morre em Paris, no mês de janeiro. Deprimido e muito enfermo com problemas respiratórios, Marx morre em Londres em 14 de março. É sepultado no cemitério de Highgate. Friedrich Engels começa a esboçar a Dialética da Natureza, publicada póstumamente em 1972, e escreve outro obituário, dessa vez para a filha de Marx, Jane. No sepultamento de Marx, profere o que ficaria conhecido como Discurso diante da sepultura de Marx. Após a morte do amigo, publica uma edição inglesa do primeiro volume de O Capital. Imediatamente depois, prefacia a terceira edição alemã da obra e já começa a preparar o segundo volume. Nesse período, a implantação dos seguros sociais na Alemanha, a fundação de um partido marxista na Rússia e da Sociedade Fabiana, que mais tarde daria origem ao Partido Trabalhista na Inglaterra, crise econômica na França e forte queda na Bolsa. Em 1884, publica A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, Friedrich Engels, e é fundada a Sociedade Fabiana de Londres. Em 1885, Engels edita e publica o segundo volume de O Capital. Em 1894, também editado por Engels, é publicado o terceiro volume de O Capital. O mundo acadêmico ignorou a obra por muito tempo, embora os principais grupos políticos logo tenham começado a estudá-la. Engels publica os textos Contribuição à História do Cristianismo Primitivo e A Questão Camponesa na França e na Alemanha. O oficial francês de origem judaica Alfred Dreyfus, acusado de traição, é preso. Protestos antissemitas multiplicam-se nas principais cidades francesas. Em 1895, Friedrich Engels redige uma nova introdução às lutas de classe na França após longo tratamento médico. Engels morre em Londres em 5 de agosto de 1895. Suas cinzas são lançadas ao mar em Eastbourne. Dedicou-se até o fim da vida a completar e traduzir a obra de Marx, ofuscando a si próprio e a sua obra em favor do que ele considerava a causa mais importante. Nesse período, os sindicatos franceses fundam a Confederação Geral do Trabalho. Os irmãos Lumière fazem a primeira projeção pública do cinematógrafo. Fim do primeiro livro.